E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daí. Eu vim aqui para explicar para vocês o que é corrente elétrica, certo? E os tipos de corrente elétrica também, tá? De uma maneira bem simples para vocês. Em 3 slides, vai ser bem rápido, tá? E as principais aplicações. Então, para a gente não perder mais tempo, vamos lá, né? Vamos explicar o que é corrente elétrica e como ela funciona. Só ajustar aqui o slide para vocês. Está aqui, corrente elétrica, certo? Como mostra aqui a imagem, certo? De forma bem ilustrativa, eu vou ter aqui o conceito, mas eu vou explicar para vocês a ideia, certo? Corrente elétrica é simplesmente um movimento ordenado de partículas. Que partículas é essa, gente? Os elétrons, tá? Aí você vai dizer, por que não o próton e tal? Lembrem, o próton é mais difícil ele sair, certo, do átomo. Então, quem se move mais facilmente é o elétron. Então, a gente sempre vai ter uma corrente elétrica formada por elétrons, ok? E a gente precisa de um meio condutor. Aqui eu tenho um pedaço, né, aqui na imagem de um condutor elétrico, que pode ser um fio, né, aquele fio de cobre que o pessoal chama, né, que é o mais comum na nossa rede elétrica, é um fio condutor. E observe que cada uma das cargas estão se deslocando, certo? De forma ordenada, como se fosse uma corrente. Por isso que a ideia de corrente, sempre numa mesma direção. Ou seja, enquanto tiver alguma coisa conectada, alguma carga conectada na rede elétrica, puxando essa corrente, né, essas cargas elas vão se movimentar de forma ordenada. E aí eu tenho uma corrente elétrica que pode ser conduzida não só em materiais sólidos, como metais, que é um sólido, como também, até que eu disse aqui embaixo, para dar uma olhadinha aqui, em soluções líquidas, né, como eletrolise, por exemplo, que é uma solução simples de mistura de água e sal, por exemplo. Pode ser produzido em materiais não metais, né, como por exemplo iodo, é um material não metal, certo? Qualquer tipo de substância, né, que permita a condução fácil de elétrons. Aí eu vou ter uma corrente elétrica. Por exemplo, o nosso corpo, para quem não sabe, ele é condutor. Então, a corrente elétrica passa pelo nosso corpo, né? E aí o problema é que o nosso corpo, dependendo da corrente elétrica, nosso corpo não suporta corrente elétrica muito elevada. Então vai provocar danos ao coração, aos órgãos, queimadura, né? Mas pequenas correntes elétricas, nosso corpo suporta e passa pelo nosso corpo sem nenhum problema, porque a gente é condutor elétrico, ok? Então, olha só, só deixando claro, só existe corrente elétrica quando as cargas se movem de forma ordenada, tá? Por um corpo ou por um condutor elétrico, ok? Esse condutor pode ser sólido, pode ser metálico, pode ser líquido, pode ser gasoso, ok? Não tem necessariamente uma especificação do condutor, assim, o melhor condutor ou o pior condutor. Existem condutores de várias naturezas possíveis. Para explicar mais sobre a corrente elétrica, eu separei aqui um slide que eu vou explicar de forma bem simples, né, no gráfico, os dois tipos de corrente elétrica. A corrente, ela se divide em duas formas. Ela pode ser contínua, certo? Que aí, basicamente, no gráfico seria uma linha reta, se eu fosse desenhar um gráfico, que seria mais ou menos isso, é uma corrente elétrica que ela funciona somente com uma polaridade, a gente chama. É isso, é uma onda, certo? Ó, só tem uma polaridade. Nesse caso, ela é positiva, né? Ah, mas ela pode ser negativa e contínua? Pode, certo? Se ela for negativa, como é que fica no gráfico? Aí ela fica aqui embaixo. Ó, vai ficar assim, aqui embaixo, né? Porque essa parte de baixo do gráfico é negativa, então vai ficar assim. Não está muito bonitinho, porque não se desenhar muito bem. Aqui seria uma onda contínua, certo? Negativa. E o gráfico dela seria mais ou menos assim. Uma linha retazinha aqui, ó. Tá vendo? Ok? Então, se a corrente contínua, onde eu posso encontrar, professor? Gente, corrente contínua, todos os equipamentos que tem uma pilha, uma bateria, tem corrente contínua, beleza? Os aparelhos eletrônicos em gerais, como notebook, tablets, celulares, trabalham com corrente contínua, beleza? Televisão, né, de LED ou as mais antigas, a placa, né, que faz com que essa corrente elétrica se movimente lá, é uma corrente elétrica contínua.
Porque a corrente alternada ela é muito forte e danifica os componentes eletrônicos. Então, qualquer dispositivo eletrônico que vocês conheçam, em geral, é corrente contínua. Okay? Então, só lembrar, corrente contínua, eu vou encontrar pilhas, baterias, ponto. E a corrente alternada? Deixa eu pegar aqui, certo? Essa ilustração, para ficar mais fácil a gente trabalhar. Ó, vamos sair aqui da corrente contínua, vamos observar agora o gráfico aqui da corrente alternada. A corrente alternada, como vocês estão vendo aqui, ó, ela tem um pico, né, positivo lá em cima, ó, e um pico negativo aqui embaixo. Ok? Por isso a gente chama de corrente alternada, que é justamente a corrente que sai lá da usina hidrelétrica, percorre todo o sistema de transmissão e chega na nossa casa. É uma corrente alternada. Por isso que tanto faz você conectar o plugin lá de lado, na diagonal, de cima, inverter a posição. Aquele pluginzinho lá que tem os dois pinozinhos, né? Positivo e negativo. Na verdade, independe de como você coloca na posição, na tomada lá, a corrente alternada, ela vai estar alternando. E a alternância é de 60 Hz. Para quem não sabia, eu vou ter que colocar aqui. 60 Hz. Que de forma mais clara, é justamente a cada 1 segundo ela vai se repetir 60 vezes, ou seja, em 1 segundo ela se repete, ela se alterna 60 vezes. Por isso que se dá o nome de 60 Hz. São 60 ciclos, certo? E aí a corrente alternada, existem alguns motores que trabalham com corrente alternada, geradores com corrente alternada, mas a principal aplicação da corrente alternada é transportar energia elétrica da usina hidrelétrica para as cidades. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido quais são os tipos de corrente elétrica, contínua e alternada, certo? Onde eu posso encontrar cada uma delas e as principais dicas que eu dei para vocês sobre o conceito do que é uma corrente elétrica. Tá joia? Espero ver vocês nas próximas aulas. Se inscreve no canal, gente, deixe seus likes aí e fiquem com Deus. Um abraço.